Já explicamos que a primeira teoria da gravitação, ou seja, aquela que procura explicar a queda dos objetos, procurando entender as causas da queda, essa primeira teoria foi formulada por Aristóteles. Surpreendentemente, essa teoria foi a que dominou o cenário científico ao longo de mais de 2000 anos. É uma coisa realmente impressionante, uma teoria que dura tanto tempo. A teoria do Aristóteles era baseada na ideia do lugar natural, ocupamos um lugar especial no universo, estamos no centro do universo e, portanto, as coisas tendem a cair em direção ao centro do universo, que era no centro da Terra. Essa foi a primeira teoria. Ela foi paulatinamente sendo contestada, especialmente depois do modelo proposto por Copérnico, o modelo heliocêntrico, e depois por Galileu, e culminando na teoria da gravitação universal formulada por Newton, apresentada nos seus Principia, em 1687. E essa foi a primeira revolução. Porque agora sim, nós entendemos por que ocorre a queda dos objetos. É por conta de uma força denominada força gravitacional. E ao longo de muitos anos, nós procuramos descrever a gravitação não só em relação à gravitação ocorrendo aqui no nosso pequeno mundo, como no sistema solar e para além do sistema solar. E a base dessa descrição é a ideia de forças. Vejam só, até 1915, nós fazíamos uso do conceito de força para descrever a gravitação. Por quê? Em 1905 começa uma revolução e que termina em 1915 com o trabalho de Einstein. Então vamos falar agora da segunda grande revolução no entendimento dessa interação fundamental que é a interação gravitacional. E quando nós nos referimos à gravitação, estamos nos referindo à interação gravitacional. Essa segunda revolução foi propiciada por ninguém mais, ninguém menos do que o maior gênio da humanidade, certamente do século XX, Albert Einstein. Em 1905, Einstein introduziu duas ideias, uma na teoria quântica e a outra, a teoria da relatividade, que mudou completamente a nossa forma de enxergar os fenômenos, de descrever os fenômenos. Porque nasce ali a física moderna, que é uma combinação de teoria quântica com teoria da relatividade. Em 1905, Einstein publicou dois trabalhos. Um é sobre o efeito fotoelétrico, no qual ele propõe que a luz seja composta por diminutas partículas de massa zero. Posteriormente se deu nome a essa partícula de fóton. Então Einstein propôs uma teoria e ele ganhou o prêmio Nobel por conta dessa proposta. Ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, nem especial, nem geral. Ganhou o prêmio Nobel por conta da sua proposta em relação ao efeito fotoelétrico. Essa já foi uma ideia absolutamente revolucionária. Mas a segunda foi a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, ela é voltada para descrever o que acontece, em primeiro lugar, com respeito às leis físicas, quando nós temos dois observadores, um dos quais se desloca em relação ao outro com velocidade constante. Sim,
A teoria da relatividade, essa primeira, é conhecida como teoria da relatividade especial, porque nós estamos tratando de sistemas de referência que se movem um em relação ao outro com velocidade constante. E é isso que nós nos referimos como sendo especial, porque é um caso muito especial de sistemas que se deslocam um em relação ao outro. É com velocidade constante. É um caso especial. Por isso essa teoria dele é conhecida como teoria da relatividade especial. E ele ali introduz dois conceitos fundamentais, né? Um deles é a ideia de que a velocidade da luz é absoluta, ela é a mesma para qualquer sistema de referência, e isso foi absolutamente revolucionário. E a outra ideia, essa não é tão nova, é o princípio da relatividade, que já existia antes como princípio da relatividade de Galileu. Temos a relatividade, então, o princípio da relatividade de Einstein, de que as leis físicas devem ter a mesma forma em qualquer sistema de referência que se considere, quando analisados do ponto de vista de sistemas que se movam com velocidade constante um em relação ao outro. Baseado nesses dois princípios, Einstein desenvolveu a sua teoria especial da relatividade e, como nós todos sabemos, é uma teoria que faz com que o tempo seja tratado como sendo mais uma coordenada quando estivermos descrevendo os fenômenos físicos. Grosso modo, essa é a teoria da relatividade especial de Einstein. Mas o Einstein não parou por aí. Por que o Einstein não parou por aí? Porque ele pensou, eu tenho uma teoria muito boa para descrever sistemas que estejam se movimentando com velocidade constante, um em relação ao outro. O que eu gostaria, pensou Einstein, é desenvolver uma teoria geral. E essa teoria é conhecida como teoria geral da relatividade por isso, porque ela não se atém a descrever sistemas que se movam com velocidade constante um em relação ao outro. A proposta dele é desenvolver uma teoria geral para sistemas de referência que se movam acelerados, não acelerados. Aliás, ele começou pelos acelerados, né? Então, é uma teoria geral da relatividade. Ora, essa teoria geral da relatividade, na verdade, acabou se transformando na teoria da gravitação, à la Einstein. Mas agora, esqueçam força, não se fala em força aqui. É muito diferente a descrição da teoria da relatividade depois de Einstein. É uma teoria geométrica da gravitação. O que significa isso? Einstein percebeu, em primeiro lugar, a relevância de uma característica do espaço e que havia sido abordada. É curioso porque ele não tinha conhecimento dos trabalhos de Riemann, e depois chamaram a atenção dele para a relevância desses trabalhos, né? De Lobachevsky, Bolyai e assim por diante, e Gauss. Né? Einstein entendia que havia uma propriedade do espaço que a gente precisaria prestar atenção nela. Essa propriedade do espaço diz respeito à curvatura do espaço. Mas como é que a gente introduz esse conceito? Existem várias formas de falar sobre geometrias não euclidianas, porque é disso que nós estamos falando, na verdade, né? Mas, ao invés de falarmos aqui do quinto postulado, aí a gente precisa de começar a estudar a geometria euclidiana, né? A gente vai analisar essa questão do que seja um espaço euclidiano e um espaço não euclidiano, considerando a distância dos dois pontos, porque é disso que nós estamos falando. E é isso que é relevante. Se quiserem entender a teoria de Einstein, tem que entender isso. Né? Agora, qual é a ideia aqui? Einstein se preocupa, né, com uma questão da distância entre dois pontos, mas a distância entre dois pontos que estejam muito próximos, a distâncias infinitesimais. Esse é o conceito básico. E agora a questão é como é que eu escrevo a distância entre dois pontos
a partir das diferenças de coordenadas, que são infinitesimais, desses dois pontos. É aqui que se introduz o conceito de métrica de um espaço. Ou seja, o que é a métrica de um espaço em 3 dimensões? É simplesmente como eu expresso a distância ao quadrado de 2 pontos a partir das diferenças de coordenadas desses 2 pontos. Aqui então está o conceito importante geométrico: distância de 2 pontos num espaço. Disse que o espaço é euclidiano. Se eu conseguir mudar essas coordenadas ou fizer uma transformação de coordenadas de tal forma a que essa distância possa ser escrita como diferenças das coordenadas ao quadrado só. Então, ds ao quadrado, estou falando sempre no espaço tridimensional, ds ao quadrado igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Se isso acontecer, se isso for possível naquele espaço, nós dizemos que esse espaço é euclidiano. Se isso não for possível, encontrar um conjunto de coordenadas de tal maneira que a distância possa ser escrita dessa forma, se isso não acontecer, nós dizemos que o espaço é curvo. Então, pelo menos está definido o que é espaço curvo. Espaços em 3 dimensões é mais fácil de se entender. Por exemplo, considere só a superfície de uma esfera. Essa superfície, ela é uma superfície curva. Aliás, quem entendeu isso foi Gauss, porque Gauss introduziu critérios bastante simples, geométricos e simples, para descrever a curvatura de superfícies, espaços em 2 dimensões. Né? São as curvaturas de Gauss. E é muito fácil entender, pelo menos, o conceito. Vamos começar com uma curva. Né? Essa curva eu posso sempre construir uma circunferência dita osculadora, que toca a curva, ósculo aqui no sentido de beijo, toca a curva, beija a curva por um ponto. Né? E essa circunferência é a circunferência osculadora. E essa circunferência tem um raio. Então, a curvatura da curva é o inverso. É o inverso, né? Do raio da circunferência osculadora. Para uma superfície, você aplica praticamente a mesma ideia e toma o produto de 2 curvaturas, de curvas. Muito bem. Então, se sabe que uma circunferência, aliás, uma superfície esférica em 3 dimensões, é tal que você nunca vai encontrar um conjunto de coordenadas de tal maneira que a distância entre 2 pontos seja dada por dx ao quadrado mais dy ao quadrado ou coisa que o valha. Então, a superfície esférica é uma superfície com uma curvatura, e para entender a curvatura de uma superfície esférica, basta utilizarmos o conceito de curvatura de Gauss. Não é preciso ir muito longe, né, para a gente entender isso. Muito bem. Então, vamos pensar nessa questão do espaço ser curvo ou o espaço ser euclidiano, plano, como se diz também, flat. Se usa muito em inglês a palavra flat, né? Espaço curvo ou plano. Einstein, para resumir a história, ele propôs o seguinte, e isso é absolutamente revolucionário, isso é realmente incrível. Por quê? Einstein pensou no seguinte: se eu tenho uma certa quantidade de matéria em algum ponto do espaço ou num conjunto de pontos do espaço ou numa região do espaço, essa matéria vai curvar o espaço.
e mais, curvar o espaço-tempo, porque agora estamos falando do tempo também. Então, Einstein estabelece como que uma relação entre espaço, tempo e matéria. Porque a mera existência de matéria vai levar a uma curvatura do espaço. O que significa curvatura do espaço? É isso. É o espaço ser tal que, quando calcular a distância entre dois pontos infinitesimais ou infinitesimalmente próximos, eu nunca poder escrever a distância como sendo dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Como é que Einstein fez isso? Olha, ele não fez isso apenas dizendo. Ele escreveu uma equação, a famosa equação de Einstein, que é a equação da teoria da relatividade. Ele relaciona o tensor de curvatura, na verdade esse aqui é um tensor que é a contração de dois índices do verdadeiro tensor de curvatura. Então, RAB menos R sobre 2 vezes GAB é igual a 4πg. Aqui aparece a constante da gravitação universal, dividido pela velocidade da luz, a quarta potência, vezes TAB. O que é TAB? É o tensor de energia e momento. Esse tensor de energia e momento, ele estabelece uma propriedade da distribuição da matéria. Portanto, grosso modo, é o seguinte, Einstein diz o seguinte: se eu tenho matéria distribuída no espaço, isso vai me trazer uma curvatura para o espaço. Isso vai acarretar uma curvatura para o espaço. É isso que está dito ali. Na verdade, se quisermos ser realmente mais rigorosos, né, nós diríamos que a equação de Einstein é tal que, dada o tensor de energia e momento, nós agora devemos determinar a métrica, porque esse é o problema na realidade, né? Eu tenho aqui as equações que, dada a distribuição de matéria, eu, em princípio, vou conseguir determinar a métrica do espaço. Matéria introduz um enrugamento no espaço-tempo. Essa é a ideia de Einstein. E agora a coisa é revolucionária. Até aqui, nós só falamos de conceitos geométricos, falamos de geometria, de propriedades do espaço, ou propriedades do espaço-tempo. E o que isso tem a ver com a teoria da gravitação? Bom, isso tem a ver porque Einstein propôs um princípio chamado de princípio da equivalência. Ou seja, de acordo com ele, e para a gente entender isso, nós temos aqui uma figura, né? De acordo com ele, um sistema que esteja acelerado, e agora estou falando da teoria geral da relatividade, um sistema acelerado é equivalente, é nesse sentido que eu falo do princípio da equivalência, um sistema acelerado é equivalente a uma situação na qual eu tenha um campo gravitacional uniforme. De acordo com Einstein, um indivíduo que estiver caindo, ele não sente o seu peso. Isso por quê? Um sistema acelerado é equivalente a um sistema que está sujeito a uma força gravitacional uniforme. É essa a ideia. Portanto, se eu estou falando da teoria geral da relatividade, eu estou falando da gravitação, porque são equivalentes. Essa é a base, então, da teoria de Einstein para relacionar teoria geral da relatividade com a gravitação. Porque agora a teoria geral da relatividade é uma teoria da gravitação. Já abordamos aqui a ideia da métrica do espaço e se eu tiver um objeto como a Terra, ele vai provocar esse enrugamento, né, do espaço, já apontado antes. E a situação é
do ponto de vista da geometria do espaço, ela pode ser ilustrada com esses 3 exemplos aqui, que são, na verdade, os melhores. Eu havia mencionado antes esse exemplo de uma superfície esférica em 3 dimensões, né? E o que você pode notar numa superfície esférica em 3 dimensões? É que a soma dos ângulos internos de um triângulo nessa geometria é maior do que 180 graus. Nessa outra geometria, os ângulos internos de um triângulo são menores do que 180 graus, e numa geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo é exatamente igual a 180 graus. Einstein formulou essa sua nova teoria do espaço-tempo, acoplando propriedades do espaço à existência da matéria, mas ele, até aquele ponto, não tinha nenhuma evidência experimental para a validade da teoria de Einstein. Hoje, nós temos várias evidências experimentais, e uma delas, a primeira delas e importante, é a previsão do desvio da luz quando a luz solar passa próximo do Sol. Em princípio, como se nós não considerássemos a teoria da gravitação e como o fóton tem massa zero, o fóton, ao passar próximo do Sol, por exemplo, né, sem termos o enrugamento do espaço, o fóton passaria direto em linha reta. Mas ele não se propaga de fato em linha reta. Ele se propaga sempre ao longo de uma geodésica. A geodésica seria uma linha reta para o espaço euclidiano. Senão, o fóton vai se desviar. Então, a primeira previsão, ou uma das previsões mais bem-sucedidas, foi essa, de que a luz solar, ao passar próximo do Sol, ela deveria se desviar por um ângulo, e Einstein calculou o valor desse ângulo. Agora sim, estava aí o primeiro desafio. Será que o Einstein tinha razão? Esse desvio, ele é mais fácil de ser observado numa eclipse. E não é que uma parte da equipe de Sir Arthur Eddington veio para o Brasil, em Sobral, em 1919. E lá eles fizeram essa observação pioneira, porque confirmaram experimentalmente a teoria de Einstein, a teoria da gravitação de Einstein. E esse foi o primeiro grande sucesso. E um dos maiores sucessos, existem outros, e hoje se sabe, por exemplo, é que a órbita dos planetas não é exatamente uma elipse. Ela não se fecha. É como se houvesse uma precessão da elipse. E isso também é verificado experimentalmente. É uma outra previsão, e esse efeito é muito forte no caso de Mercúrio, por exemplo, né? Então se pode realmente ter, nós temos hoje comprovações experimentais, né, da teoria da relatividade. E uma das mais fantásticas é a existência do que nós chamamos de buracos negros, né? Nós não temos ainda muita segurança sobre a existência, mas nós temos mais de 300 candidatos, objetos no universo, que devem ser buracos negros, né? Porque a dificuldade de observar buraco negro é, como o nome bem indica, ele não emite luz. Aliás, depois Hawking mostrou que um buraco negro não é tão negro assim não, ele emite um pouco de radiação, mas de qualquer maneira é muito difícil observar. Então tem que ser observações indiretas, já que você não recebe a luz dele. Você começa a suspeitar que existe um buraco negro quando você encontra um objeto que gira em torno de alguma coisa e você não sabe o que é aquela coisa. Aquela coisa pode ser um buraco negro.
De qualquer maneira, essas são algumas das previsões da teoria de Einstein. E Einstein teve uma ideia fantástica, que é aplicar a teoria dele para estudar o universo como um todo. Claro, por que não? O universo é uma distribuição de matéria. Ora, se é uma distribuição de matéria, as leis dele se aplicariam ao universo. E ele fez a primeira aplicação, mas errada. Curioso, Einstein também erra. Einstein também errou. Né? E o Einstein imaginava um universo estático. E, realmente, quando você olha para o céu, dá a impressão de que nada muda. Né? Então, Einstein também olhou e disse, olha, esse universo deve ser estático. Não é, mas ele achou que fosse. Então, a teoria dele era voltada para um universo estático. E como não conseguia explicar, né, como você poderia ter um universo estático, sendo que as várias partes se atraem entre si por meio da força gravitacional. Aí Einstein cozinhou. Ele foi lá e colocou um termo na equação dele, conhecido como constante cosmológica. Dizem que ele se arrependeu. Ele disse que se arrependeu por isso, mas se ele soubesse, ele não teria se arrependido não, porque esse termo voltou à moda hoje. Não há tempo para a gente falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, num primeiro momento, pelo menos a motivação de Einstein estava errada. O universo não é estático. Então, o primeiro modelo cosmológico é um modelo cosmológico estático de Einstein que aplicou a teoria dele da gravitação para o universo como um todo. E essa é uma das aplicações mais fantásticas. Tudo mudou, no entanto, com as observações de Hubble. Hubble observou que quanto mais longe estiver uma galáxia, aqui está a distância dela em parsecs, né? Quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido ela se afasta de nós. Ou seja, a velocidade de afastamento das galáxias, ela é proporcional, essa constante de proporcionalidade tem o nome de constante de Hubble, né? Ela é proporcional à distância que está a galáxia. Quanto mais longe, mais rápidos elas se movem. É uma coisa fantástica. O universo está em expansão. Essa é a descoberta de Hubble. Percebeu que aquela ideia de Einstein de universo estático não está correta, né? O universo está em expansão. Então essa foi uma descoberta, e é claro que um modelo de universo em expansão você pode incorporar perfeitamente à teoria de Einstein, né? Porque basta que você procure métricas que descrevam um universo de expansão. Essas são as métricas de Robertson Walker, né? São teorias que já conseguem dar conta de um universo que se expande e se expande de acordo com a lei de Hubble. Muito bem. A teoria de Einstein é bastante bem sucedida, porque nós temos várias evidências e porque ela descreve também o universo e descreve o universo em expansão também. Você pode admitir um universo estático, como fez Einstein, mas você tem modelos cosmológicos que descrevem o universo em expansão. Então estávamos muito felizes com tudo isso, né? Até que a teoria quântica começou a evoluir. E o problema, a partir daí, e agora haveria uma terceira revolução, nós não sabemos se temos de fato essa revolução, mas de qualquer maneira temos ideias novas a respeito da teoria da gravitação, né? E é esse o estágio no qual nós encontramos hoje. Eu vou falar de uma forma bastante breve, a coisa é bastante complicada e as teorias também não são muito fáceis de serem entendidas e explicadas, né? Mas essa coisa toda começa com a questão de seria possível ter a compatibilidade da teoria da gravitação de Einstein com a teoria quântica. Nós acreditamos que não é possível. Porque, em primeiro lugar, um dos postulados básicos da teoria da gravitação é que para distâncias pequenas, localmente, a métrica é euclidiana. Mas a teoria quântica afirma o contrário. Olha, quanto menor for a distância que você vá, maior seria a sua imprecisão em relação à métrica mesmo, flutuações na métrica. Então é quase impossível compatibilizar, se acredita hoje, né, as duas teorias. Uma teoria quântica da gravitação iria prever a existência, por exemplo, do graviton, como o quanto do campo gravitacional. Também nós não temos nenhuma evidência para a existência de uma das partículas elementares. Só conhecemos 60.
mais o graviton, teríamos 61 partículas. Não temos evidências experimentais. Então, o quanto do campo gravitacional, certamente nós não sabemos ainda se existe. Estamos nesse nível de incerteza em relação a uma teoria quântica da gravitação. Um outro problema diz respeito a cálculos envolvendo processos quânticos da teoria da gravitação. Em geral, esses cálculos nunca dão certo porque existe um certo número de infinitos e que os físicos conhecem como processo de renormalização que precisa ser feito, mas isso não é possível ser implementado na teoria da gravitação usual. Então temos um grande problema com a teoria da gravitação quântica. Aí avançaram um pouco nas ideias, né? E com uma teoria supersimétrica, com partículas supersimétricas, você tem o cancelamento desses infinitos e avançaram para a ideia da supergravidade. De forma que a supergravidade poderia ser uma dessas teorias que, de fato, iriam compatibilizar a teoria da gravitação com a teoria quântica. Mas essas ideias foram avançando e, por algum tempo, foi desenvolvido a teoria das cordas, né? E agora o número de dimensões do espaço passa a ser 11, as primeiras teorias previam 26 dimensões, né? 11 dimensões, né? E essas cordas são estruturas, sim, não são pontos no espaço, né? De qualquer maneira, essa teoria evoluiu durante algum tempo, até que finalmente surgiu uma teoria, que é a teoria das branas, P-branas, né? E agora nós estamos falando de estruturas que são mais semelhantes a membranas no espaço. O que se acredita hoje é que essas teorias sejam, ou essa teoria seja a teoria de tudo, porque a partir delas você poderia ter o surgimento do espaço, a teoria das cordas, a supergravidade e assim por diante. Então, isso tem acontecido, essas teorias surgiram em 1995, são bem recentes, nós não temos evidências ainda para essas teorias. De qualquer maneira, essa pode ser a teoria última da gravitação, a se conferir. Muito obrigado.